Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 37 do nosso e-book sobre análise combinatória da Banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos, irei te ajudar com a resolução. Questão 37. As irmãs Bianca e Sofia estão jogando um jogo de cartas com um baralho que possui 10 cartas no total. Conforme as regras desse jogo, deve-se tirar 3 cartas desse baralho, memorizá-las e devolvê-la ao baralho embaralhando-o. Em seguida, deve-se escolher 3 novas cartas e anotar o número de cartas que vieram repetidas nesse grupo. Então, embaralha-se novamente o baralho e a outra irmã repete o mesmo processo. Quem tiver mais cartas repetidas vence o jogo. Se as duas irmãs tirarem o mesmo número de cartas repetidas, o jogo termina empatado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A razão entre o número de formas de não se tirar nenhuma carta repetida e o número de formas de se tirarem 2 cartas repetidas é igual a 5/3, certo ou errado? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou listar aqui 10 cartas, tá? A partir de letras, e aí a gente faz essa análise. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 10 cartas. Vamos supor que na primeira jogada ela tirou aqui essas 3 primeiras cartas. A carta A, a carta B e a carta C. Então, sobraram aí 7 cartas que ainda não saíram. Como a questão pede a razão entre o número de formas de não se tirar nenhuma carta repetida, tá? Razão é divisão. Razão vai ser aqui número de formas, tá? Número de formas de nenhuma repetida sobre o número de formas, tá? Número de formas de se tirarem 2 cartas repetidas. 2 repetidas. Então, quantas são as formas aqui que ela vai ter de tirar cartas que não são repetidas? A combinação de 7 cartas tomadas 3/3. Porque dessas 7 cartas, se ela tirar qualquer uma delas, ela não vai ter nenhuma carta repetida. Então, primeiro nós vamos fazer uma combinação. A gente calcula uma combinação. Combinação de n elementos tomados P a P é dado por n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, primeiro eu vou fazer essa combinação para ter aqui a quantidade de possibilidades que nós temos de ela não tirar nenhuma carta repetida. Então, a combinação de 7 elementos tomados 3/3, 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Então, vamos expandir aqui. O 7 fatorial vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial eu vou expandir, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. 4 fatorial a gente simplifica. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 6 simplifica com 6. 7 vezes 5, 35. Então, são 35 formas dela não tirar nenhuma carta repetida. Já temos a parte aqui do numerador, 35. Agora vamos calcular quantas são as formas dela tirar 2 cartas repetidas. Então, na situação, eu vou ter que pensar da seguinte forma. Dessas 3 cartas que já saíram, tá, na primeira jogada, 2 vão estar aqui presentes, que são as repetidas. E eu vou ter mais uma carta que não é repetida. Pode ser qualquer uma dessas aqui. Então, eu tenho 7 possibilidades de ter carta não repetida. E vou ver quantas são as formas de tirarmos aqui 2 cartas repetidas. Eu posso tirar como carta repetida A e B, ou B e C, ou ainda A e C. Então, eu tenho 3 possibilidades, tá? Essas 3 possibilidades, eu poderia fazer a combinação de 3 elementos tomados 2/2. Mas aqui, no caso, como são pouquinhos, né? É pouco, né? A quantidade de cartas, então eu posso fazer aqui na mão mesmo. Posso tirar A e B, vai ser repetida. Seria uma possibilidade, tirar aqui A, B, ou B, C, ou ainda A e C. Então, eu tenho 3 possibilidades de carta repetida e tenho 7 possibilidades de carta não repetida. Então, o produto aqui vai me dar o total, o número de formas de se tirar 2 cartas repetidas. 3 vezes 7, aqui no caso, 21 possibilidades. Agora, a gente faz aqui a razão. Se a razão der 5/3, o item está certo. Se não, o item está errado. Vou simplificar aqui por 7. 35 por 7 dá 5. 21 por 7, 3. Portanto, o nosso item é um item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.